começar o nosso terço. Nós vamos fazer essas bolinhas aqui do terço. Vamos fazer 10 unidades dela. Então, vamos começar. Com o anel mágico, nós vamos fazer aqui, prende. E agora, vamos colocar aqui dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxou. Eu vou puxar aqui o meu anel mágico. Vou puxar tudo para não ficar apertado. E vou fazer aqui a segunda carreira, que vão ser 6 aumentos. Eu vou fazer os 6 aumentos e volto com vocês. Pronto, finalizei a minha segunda carreira com 12 pontos. Eu vou aqui puxar o meu anel mágico, deixar ele bem fechadinho. E agora eu vou fazer 2 carreiras retas, vou fazer 2 carreiras com 12 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Pronto, já subi as minhas 2 carreiras e agora para finalizar, nós vamos fazer 6 diminuições. Pronto, fiz aqui as minhas 6 diminuições. Eu vou cortar o meu fio com um pedaço de linha que dê para eu fazer o meu anel mágico invertido. Uma dica que eu dou para vocês, façam todas as bolinhas até esse ponto, as 10 bolinhas, e depois encham todas as bolinhas e depois arrematem todas as bolinhas, porque vai mais rápido. A produção em série, ó, aqui eu já tenho a minha outra bolinha aqui, ó. A produção em série vai mais rápido. Quando você faz uma bolinha inteira, demora mais. Então, para agilizar o trabalho, teçam todas as bolinhas, aí depois coloquem, né, a linha para dentro e encham todas as bolinhas e depois venham fazendo o anel mágico invertido de todas as bolinhas. Isso facilita e agiliza o nosso trabalho. Sempre que eu vou fazer uma coisa em quantidade, eu tento fazer produção em série. A melhor coisa que existe é isso. Vai muito mais rápido, muito melhor. Então agora aqui a gente vai encher. Para encher, não precisa de muito não. Vamos aqui, ó, colocar de pouquinho em pouquinho. Eu joguei lá o fio do anel mágico lá dentro. E agora eu vou encher. Esse espaço que fica aqui de 6 pontinhos é bem tranquilo. Não tem problema. Mas se você tiver uma tesoura aí pontuda, é bem tranquilo de empurrar o enchimento lá pra dentro. Prontinho, já empurrei lá dentro. E agora eu vou pegar aqui a minha agulha e nós vamos finalizar com um anel mágico invertido. Ó, ficou uns fiapinhos aqui pra fora. Vou colocar lá pra dentro, ainda mais que a cor escura, aparece tudo, né? Então vamos prestar atenção nisso. Ó, alcinha de fora. Nossa alça é mágica invertida, fazer aqui de fora para dentro, sempre na alcinha de fora. Peguei as 6 alcinhas, puxei, insiro aqui de novo lá no meio, dou um nozinho e jogo ele lá para dentro. Puxou. Pronto. Cortei. E prontinho, ó. Vou apertando aqui. Daqui, ó, às vezes até eu faço assim, ó, igual a gente faz brigadeiro. Ó, tá vendo? Pra ficar o formato certinho, porque o amigurumi, ele é moldável, né? Então, se você apertar ele assim, ó, ele vai ficar estranho. Então, né, aperta, dá uma ajeitadinha e ele fica bem redondinho. Então, vamos para a nossa próxima peça. Agora, nós vamos fazer a nossa santinha. Então, a gente vai começar aqui de baixo e vamos subir nosso corpinho para a cabeça, tá bom? Então, começaremos aqui com o nosso ponto corrediço. Vamos puxar aqui e eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular uma e vou voltar fazendo um aumento. 2 pontos baixos. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. Para que a gente faça aqui o crochê oval e ele não fique aqueles buraquinhos na base, a gente tem que pegar só essa alcinha aqui de baixo. Então a gente vem aqui, ó, nela e faz aqui.
E eu vou mostrar pra vocês, a hora que eu fizer o outro lado, não vai ter buraquinho. Essa técnica é muito legal. E aqui na última correntinha, a gente vai fazer 4 pontos juntos. 1, 2, 3 e 4. E aqui na volta, ó, se quiserem já ir arrematando esse fio também. 2 pontos baixos. O segundo ponto baixo. E aqui na nossa última correntinha, vamos fazer um aumento. 1, 2. Então, agora finalizamos a carreira com 12 pontos. Vamos para a segunda carreira, em que eu vou fazer 2 aumentos. Onde eu fiz aquele primeiro aumento, eu vou fazer 2 aumentos em cima. 1 aumento, 2 aumentos. 2 pontos baixos. E aqui, nessa lateral, eu vou fazer 4 aumentos. Fiz aqui meus 4 aumentos e vou fazer mais 2 pontos baixos. E vou finalizar a carreira de número 2 com mais 2 aumentos. E vou finalizar aqui a carreira com 20 pontos. A partir daqui, a gente vai já subir a nossa santinha. Então, a gente vai fazer em BLO. Pegando só a alcinha de trás, vamos fazer ponto sobre ponto. Então, 20 pontos em BLO. Vou fazer aqui e volto com vocês. Pronto, finalizei aqui a minha carreira em BLO. E vou subir mais uma carreira de 20 pontos, mas agora é uma carreira normal, não é BLO de novo. Então, vamos mais 20 pontos e eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira de número 4 e agora nós vamos começar a diminuir, indo lá para o pescocinho. Então, eu vou fazer aqui a quinta carreira de 3 pontos e uma diminuição, totalizando 16 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Pronto, eu fiz aqui a carreira de número 15, terminei com 16 pontos e eu vou diminuir mais uma carreira. A de número 6 vai ser de 2 pontos e uma diminuição. Pronto, finalizei aqui a carreira de número 6 com 12 pontos e nós vamos para a última carreira do corpo, que nós vamos fazer 6 diminuições. Pronto, finalizei aqui a nossa carreira de número 7 e aqui a gente vai começar já a cabecinha. Para isso eu vou fazer a troca de cor. Então eu vou desmanchar aqui o meu metade do último ponto pra gente fazer a nossa troca de cor. Fiquei com duas argolinhas aqui na minha agulha e vou fechar o ponto já na cor da cabeça. Dois nozinhos e eu corto o fio marrom. E aqui a gente vai subir a cabeça com 6 aumentos. Então eu vou fazer aqui e volto com vocês. Finalizei aqui. Eu vou jogar essa linha aqui lá pra dentro, pra ela não me atrapalhar mais. E vou encher o nosso corpinho, que agora eu já fiz essa carreira, já dá pra gente encher. Sempre que a gente for encher as peças do amigurumi, procurem sempre encher de pouquinho em pouquinho, principalmente essas pecinhas pequenas, pra não ficar buraco, pra não ficar espaço vazio, né? Então sempre aos pouquinhos vai colocando, vai compactando o enchimento lá dentro. Vai direcionando, ó, coloca tudo de um lado, depois vem, põe mais um pouquinho do outro lado, e aos pouquinhos a gente vai enchendo a peça. Sempre com bastante cuidado, delicadeza, né? Pra ficar um acabamento bonito no seu amigurumi. Olha só, dei uma apertadinha, vê se tá tudo certo aqui. Daqui a pouquinho, se precisar, eu acho que ainda vou colocar um pouquinho mais, mas eu vou esperar a próxima carreira pra colocar. Ainda tá faltando um pouquinho pra ele ficar mais preenchidinho, mas por enquanto já tá bom. Deixa eu colocar aqui pra dentro pra ele não me atrapalhar. Tá vendo que se eu apertar ele vai lá pro fundo? Quer dizer que tem ainda espaço sem, mas como a gente tá aqui bem na base, eu ainda vou esperar pra colocar depois. E a próxima carreira a gente vai fazer 12 aumentos. Sim, a gente não vai seguir aquela sequência, 6 aumentos, 1 para 1, 2 para 1, não.
Aqui, como aqui o pescocinho tá bem pequenininho, a gente vai abrir ainda mais a cabeça com 12 aumentos, ficando com 24 pontos. Eu vou fazer e volto com vocês. Prontinho, já terminei aqui os meus 12 aumentos. Olha só como a cabecinha já aumentou, né? Agora sim dá pra gente crescer ela. E aqui nós vamos fazer as bochechinhas da nossa santinha. Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer 2 diminuições para que dê o formato da nossa bochechinha. Agora foi. Uma diminuição. E 2 diminuições. Vamos fazer aqui mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E mais 2 diminuições, que é a outra bochechinha. 1, 2. E vamos finalizar com 9 pontos baixos. 9. E essa carreira a gente finaliza com 20 pontos. Começou a ficar quadradinho, aqui redondo, né? E aqui quadradinho, que é onde vão ficar as bochechinhas da nossa santinha. Então, vamos para a próxima carreira, que vai ser de ponto sobre ponto, 20 pontos. Vou fazer aqui e volto com vocês. Pronto, finalizei aqui minha carreira de ponto sobre ponto. E agora nós vamos fazer a marcação dos olhinhos, que a gente vai fazer aumentos aqui na frente. Então, para começar essa carreira, vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Um aumento. 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e mais um aumento. Aqui é a posição dos olhos, que a gente vai bordar depois. Mais 10 pontos altos, até chegar lá no final da carreira. Já fiz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontinho. Aqui eu vou completar o nosso enchimento lá do fundo. Por quê? Porque eu já vou começar as carreiras de diminuição. Então, como aqui vai diminuindo, vai ficando mais difícil de eu acessar lá embaixo. Então, vou terminar lá. Falei que ainda tava vazio, né? Ó, como coube mais enchimento. Acho que agora já deu. Vou dar uma apertadinha pra ver. E vou finalizar aqui o topo da nossa cabeça. Para a próxima carreira, carreira de número 14, nós vamos fazer 3 pontos de uma diminuição por 4 vezes e finalizar com 2 pontos. Vou fazer aqui e volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira com 18 pontos e agora eu vou fazer uma carreira de 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes. Vamos lá, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de número 15 com 12 pontos e agora a gente vai fazer a última carreira com 6 diminuições. Eu vou fazer 3 diminuições, vou encher e depois eu vou finalizar as últimas diminuições. Vamos lá que eu vou fazer com vocês. Um, 2, 3. Vou fazer até mais um, para depois encher. Acho que o buraquinho ainda tá grande. Vou fazer mais 4. Aí eu vou encher e faço as últimas 2 diminuições.
Pronto, ó, acho que aqui já deu. Depois, se precisar, a gente põe só mais um pouquinho. Vamos fechar aqui os últimos 2 pontinhos. As últimas 2 diminuições. Uma. Duas. Puxou, já posso cortar o fio. Pra gente fazer o nosso anel mágico invertido. Ó, acho que aqui ainda dá pra colocar mais um tiquinho de enchimento em cima. Faltou. Eu vou pegar aqui a minha agulha. Minha agulha de tapeceiro. Vou jogar aqui esse enchimento que tá saltando pra fora. Vou fazer um anel mágico invertido nas 6 alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, os fiapos saindo. Puxei, coloquei a agulha lá no meio, dei uma volta, fazer um nó e vamos esconder lá dentro. Ajeita aqui, cortou. Prontinho, ó, o nosso corpinho já está prontinho. Fica uma graça, né? Agora que nosso corpinho já está pronto, eu vou ensinar vocês a fazer um manto. Vou deixar aqui do ladinho. Esse aqui, como é Nossa Senhora Aparecida, eu vou fazer um manto azul. Para isso, nós vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 6. Vou puxar. E na segunda carreira eu vou fazer 6 aumentos. Vou fazer e volto com vocês. Pronto, terminei aqui. Vou fechar o meu anel mágico. Bem fechadinho. E vou fazer a nossa terceira carreira com 1 ponto e 1 aumento. Vou fazer aqui e volto com vocês. Finalizei aqui a nossa carreira de número 3 com 18 pontos. E vamos para a carreira de número 4, em que eu vou fazer 2 pontos e 1 aumento. Eu vou fazer e volto com vocês. Pronto, agora finalizamos a nossa carreira de número 4 com 24 pontos. E aqui acabamos as carreiras de aumento. Agora nós vamos descer para fazer a altura do nosso manto. Para isso eu vou fazer 2 carreiras retas, 2 carreiras de 24 pontos. Então a carreira de número 5 e de número 6 vai ser com 24 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Pronto, fiz aqui, ó, a parte da cabeça. Se a gente colocar aqui, ó, tá vendo que já fica aqui a cabecinha dela, ó. E agora a gente vai fazer a parte de trás aqui do manto, né? Essa outra parte aqui. Vamos trabalhar só lá atrás, com carreiras de idas e vindas. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a próxima carreira com 12 pontos. Então, vamos lá. Vou caminhar com vocês. 1 e 2. E a partir daqui, a gente vai voltar e fazer mais 12 pontos. 1 e 2. Vamos de novo virar o trabalho. E agora a gente vai começar as carreiras com aumentos. Onde a gente vai fazer aumentos nas laterais para que dê esse aumento aqui, tá vendo? Pra gente conseguir dobrar esse manto aqui. Então, vamos começar. Essa aqui é a nossa carreira de número 9, em que a gente vai fazer um aumento, 10 pontos e um aumento aqui no final. Vamos lá. Um aumento, 10 pontos. 1 e 10. E lá na última, esse aqui, ponto, ele até dá uma sumidinha, mas tem um pontinho aqui sobrando. Vou fazer um aumento. Essa carreira aqui eu terminei com 14 pontos. Eu vou virar o meu trabalho e vou fazer a carreira de número 10,
com um aumento, 12 pontos e um aumento de novo. Um aumento. Agora vamos para 12 pontos. 12 e um aumento aqui no finalzinho. 2 pontinhos que é o aumento. E essa carreira a gente termina com 16 pontos. Tá vendo que aqui, ó, já começa a fazer o biquinho? Isso que a gente vai virar lá. Vira de novo o nosso trabalho. E vamos fazer outra carreira de aumentos, em que aqui, a nossa 11ª carreira, nós vamos fazer um aumento, 14 pontos e mais um aumento. Vamos lá. Cuidado para não pular nenhum ponto, que aqui o trabalho é pequenininho. Então, às vezes, a gente acaba pulando alguma coisa. Aqui, um aumento e 14 pontos. 14. E o aumento final. 2. Aqui nós finalizamos, então, a 11ª carreira com 18 pontos. E agora a gente vai virar e vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Nessa nós não vamos aumentar. Vamos fazer simplesmente ponto sobre ponto. Então, vamos lá, 18 pontos. Vou fazer aqui e volto com vocês. Finalizei aqui a carreira de número 12. E agora a gente vai para a última carreira com o nosso aumento, aquele aumento nas pontinhas, né? Então, eu vou fazer um aumento, 16 pontos e mais um aumento. Vamos lá. Vou fazer aqui meu primeiro aumento e agora mais 16 pontos. 16 e o último aumento. 1 ponto, 2 pontos. E vamos virar e vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, ou seja, a carreira de número 14, nós vamos fazer de ponto sobre ponto com 20 pontos. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui e volto com vocês para a gente fazer a carreira de acabamento do nosso manto. Prontinho, finalizei aqui a nossa carreira de número 14 e agora a gente vai finalizar, a gente vai acabar esse manto. Para isso, a gente vai fazer uma carreira de acabamento de pontos baixos ao redor do manto, tá bom? Eu vou fazendo aqui com vocês para vocês verem. Tá bom? Eu terminei aqui, né? Vou virar o trabalho e vou seguindo com ponto sobre ponto, com pontos baixos ao redor de todo o manto. Então, vamos lá. Fazendo aqui, primeiro aqui na parte de baixo. Essa parte de baixo fica mais fácil, que a gente tem ponto sobre ponto, né? Tem exatamente aonde a gente vai inserir a nossa agulha. Então, bem tranquilo. Vamos seguir caminhando até chegar lá na nossa lateral. Cheguei aqui na nossa lateral. Vou fazer de novo um ponto, como se fosse um aumento, pra gente poder virar aqui, né, pra fazer essa quininha. E vou começar a fazer um ponto, mais ou menos um ponto por carreira aqui. Você vai pegando e vai vendo pra não ficar, pra ele não ficar franzidinho, aonde cabe a sua agulha. Os pontinhos aqui, meu pontinho é bem apertadinho, tem hora que é difícil até de colocar a agulha. Às vezes eu pego aqui, ó, o ganchinho da agulha para me ajudar a inserir lá. Ó, vou fazendo até chegar, como se fosse aqui, né, na testinha da santinha. Ó, esse aqui acho que foi meu último ponto. Olha só como fica, né? Vem com um acabamento bem melhor. Olha só, desse lado para esse lado, tá vendo? Como já dá um acabamento bom, né? Já dá uma diferença muito boa. Então, aqui na testa, nós vamos fazer pontos baixíssimos para acabamento. Porque se a gente fizer ponto baixo, vai cobrir muito a testa ali da nossa santinha. Então, só ponto baixíssimo já vai ser o suficiente só para dar o acabamento. Então, eu vou fazer 12 PDX. Vamos lá. Escapou aqui. E 12. E aqui volto de novo fazendo
e volto de novo a fazer os meus pontos baixos nessa lateral. Falta só essa lateral e a gente já vai arrematar a nossa santinha lá naquele canto. Descendo, fazendo mais ou menos um ponto baixo por carreira que a gente fizer, né? Aqui. E aqui no final façam um aumento, né? Pra poder fazer aquela viradinha. Cortou um pouco maior pra fazer o nosso ponto fake. Inseriu aqui na agulha. Ponto fake, a gente pula esse ponto e vai no segundo, né? Insere aqui no ponto, na base do ponto e aqui no meio do outro que tava a agulha. Ó, bem aqui no meio, a gente insere aqui, até lá embaixo. E ajeita. Ó, já fechou o nosso pontinho fake. Venho aqui atrás. Pego um fio qualquer aqui atrás, dou uma laçadinha para fazer um nó e escondo a minha agulha. E escondo o meu fio. Prontinho, já posso cortar. Aqui o fio do anel mágico eu puxo de novo. E também já diminuo, não precisa cortar lá na base, né? Porque aqui a gente vai colar na cabecinha dela. Olha só, que gracinha que já fica. Já encaixa aqui, ó. Viu? Fica muito fofo. Eu adoro essas pecinhas pequenas, elas ficam muito lindas. E agora a gente vai fazer o detalhe, esse detalhe aqui, ó, no dourado. Ah, Carol, mas eu não tenho fio dourado. Se você quiser deixar sem, não tem problema. Pode colocar no fio amarelo, mas esse encanto slim aqui dá um charme todo especial. São aqueles detalhes, né? Então, vou ensinar vocês a fazer esse detalhe aqui. Então, para o detalhe, vocês têm duas opções. Aqui eu fiz o detalhe na bordinha, em que eu inseri aqui, tá vendo? Só na cabecinha do nosso ponto e fui fazendo PBX até o final. Aí eu vou dar como opção para vocês fazerem uma carreira abaixo, ou seja, eu vou pegar aqui na base dessa carreira de acabamento e vou fazer pontos baixíssimos para vocês verem a diferença que fica. Eu vou deixar aqui um pouquinho aqui a mais para eu poder arrematar depois. Puxei, ó, de dentro ali para fora e vou fazendo os meus PBX, ó, caminhando na base da carreira de acabamento que a gente acabou de fazer. Aqui pode puxar, ó, daqui a pouco vai. E aqui eu vou seguindo, ó, todo pontinho que eu fiz na carreira de acabamento, eu vou fazer um PBX, puxando a linha de lá de trás, dá uma laçada e puxo aqui pra frente. Ao redor de todo o manto. Ó, aqui virei, tá vendo? Procuro os pontinhos aqui. Essa lateral que vai ser sempre a mais chatinha da gente encontrar os pontos certos. Tem hora que ele dá uma torcidinha. Vamos rachando, ó, tá vendo? Que gracinha que fica. Eu gosto bastante desse acabamento, numa carreira anterior. Mas o outro da borda também fica muito legal. Aí vai de gosto, depende da Nossa Senhora que você tá fazendo, né? E aqui, ó, como a gente fez PBX, a gente vai na base da última carreira que a gente fez antes, né? De pontos baixos. Não vai lá nos PBX que a gente fez na carreira de acabamento, tá bom? A gente vem aqui, ó. E fica muito legal. Eu vou fazer aqui ao redor de todo o manto e volto para mostrar para vocês como que ficou nosso manto acabadinho e fazer o arremate desse nosso fio encanto lá no final. Prontinho, olha só. Fiz aqui a volta todinha do meu manto. A não ser aqui, ó, tá vendo que faltou um pontinho? Faltando esse espacinho de um pontinho, eu vou cortar aqui o meu fio encanto e vou colocar, fazer o acabamento com o nosso pontinho fake, com a agulha de tapeceira.
aqui. Ó, eu vou inserir lá no primeiro que a gente fez na base. Tá vendo? Debaixo das duas pontas, tá vendo? E vou voltar aqui no nosso último pontinho, lá no centro. E descer lá pra debaixo do nosso trabalho. Viu? Ó, prontinho. Você nem vê aonde que começou, aonde foi o arremate. E aqui por dentro, a gente vai pegar o fio do início com o fio do final. E vamos dar 2 nós. 2, 3, o que você achar mais seguro. Aqui vai ficar por dentro, não vai aparecer, a gente vai colar. Então, não tem problema. E vamos colocar, passar aqui por dentro do nosso manto. Para arrematar bem direitinho, para ter certeza que esse fio não vai sair. Passa por uns 3, 4 pontos de um lado. Vou pegar aqui a outra ponta. E vou passar também o fio. Por isso que aqui eu falei para vocês deixarem uma pontinha extra, que era justamente para a gente poder amarrar no final e esconder. Só puxar, puxa de um lado, puxa de outro, para o nozinho ficar bem discreto. E vamos cortar. Cortou aqui, cortou aqui. Prontinho, ó. Não dá nem pra saber aonde que a gente começou, né? Fica muito bonito. Vou colocar aqui na Nossa Senhorinha. Muito fofilda, olha isso. Agora a gente ajeita aqui pra ficar bem diferente. Aí, depois a gente vai finalizar. Vou prender aqui pra deixar ela bem quietinha. Que eu vou finalizar agora com vocês os bracinhos dela. Vamos lá? Agora então vamos fazer a nossa mãozinha. Ela é bem pequenininha aqui, mas ela fica muito fofinha, aquele detalhe a mais, né? Para isso a gente vai trabalhar com o anel mágico. E dentro desse anel mágico eu vou fazer 5 pontos baixos. Esse aqui vai ser bem apertadinho pra gente trabalhar, mas ela fica muito delicada. 1, 2, 3, 4... Opa, escapou. 5. Puxou aqui meu anel mágico. Não puxa tanto para não apertar. Aqui, ó, já tenta virar assim, porque aqui ele vai virar pra fora e vai ser difícil de desvirar depois, porque ele é muito pequenininho. Então, ó, já segura aqui. Na hora que você for pôr a agulha, até estica lá a agulha, ó, insere lá, estica o fio, né, não a agulha. Insere aqui, ó, vem puxando e já virando ele pra cima. Porque se depois que você fizer ele virar pra fora, vai ficar bem chatinho de virar, tá vendo? Já vem puxando lá pra cima. Esse aqui ele é bem chatinho, porque é pequeno. Sempre que a gente vai trabalhar com uma peça pequena, a gente tem que ter bastante cuidado, ser bem delicado. Fecha aqui com um ponto, que é o primeiro ponto da segunda carreira. Em que a segunda carreira nós vamos fazer 5 pontos. 1, vai ficar bem apertadinho. Ó, aqui você já pode fechar o seu anel mágico. Vem virando, vem arrumando. Próximo ponto. Cuidado para não pular nenhum ponto ou fazer um aumento aqui, né? Também não é difícil a gente fazer um aumento, porque ele é tão pequenininho que a gente pode acabar fazendo 2 pontos num só. Então, olhem bem onde vocês estão colocando a agulha, onde foi o ponto anterior, onde vai ser o próximo. Ó, é difícil de pôr. 2. 3, 4,
aqui o quinto, eu vou fazer só metade do ponto, porque aqui eu já vou trocar de cor. Então, eu vou inserir aqui no quinto ponto. Eu vou pegar a alcinha aqui. E aqui, eu já vou fechar o meu ponto no marrom, que é a cor da manga. A mãozinha aqui foram só 2 carreiras. E a manguinha agora. Deixa eu amarrar aqui minha troca de cor. Corto a cor da pele. Ó, já ficou um tanto de fio aqui. Põe esses fios de lado, né? E a gente vai fazer a próxima carreira, a carreira de número 3, com 5 pontos. A única diferença é que a gente vai fazer em BLO. Então, vamos pegar apenas a alça de trás, para que fique essa mãozinha separada, né? 1. Põe os fiozinhos lá para trás, para eles não incomodarem. A alcinha de trás. 2. Puxa para não ficar folgado. Usa aqui, ó, o ganchinho da agulha para pegar, ó. Tá vendo? Já ajuda bastante. 3. 4. E 5. Fizemos aqui a nossa carreira de troca de cor. Agora que eu já fiz aqui ela mais altinha, eu vou pegar o fio do anel mágico, vou puxar bem, ver se fechou bem, e já vou cortar ele um pouquinho, porque ele é muito grande. E esses 3 fios do anel mágico e os 2 da troca de cor, eu já vou enfiar lá pra dentro, que ele vai acabar sendo o enchimento lá da mãozinha. Empurra com a agulha, com a tesoura, que você tiver aí pra ir empurrando, tá vendo? Os fiozinhos já vão lá pra dentro e não vão mais me atrapalhar. Prontinho. Essa foi a nossa carreira de número 3. E agora eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 4 e a carreira 5 vamos fazer com 5 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Finalizei aqui minha carreira de número 5. E agora, pro acabamento, eu vou fechar esse bracinho com 2 pontos baixos. Eu vou unir a parte aqui da frente e a de trás, vou até lá ao final. Vou fazer um ponto baixo. E depois vou unir aqui de novo. Ó, vai lá do outro lado. E pronto, fechamos com 2 pontos baixos. Para que na hora de costurar a gente tenha uma coisa reta aqui e não aquele circular aberto. Então eu vou cortar aqui o meu fio com um pedaço de costura. Pegar aqui, passar aqui por dentro e puxo para arrematar. Aí fica um nozinho e não vai sair. Eu vou tirar aqui o meu mantinho. E vou posicionar aqui na lateral do nosso corpinho. Ó, temos aqui o pescoço e 2 carreiras. No final dessas 2 carreiras, bem na lateral, eu vou prender o meu bracinho. Cuidado para não ir até o final, para não espetar o dedo, né? E aqui de novo, as 2 carreiras. Ó, dei uma olhada que os bracinhos têm que se unir aqui. Então, esse aqui eu vou ter que jogar um pouquinho mais pra frente. Ó, une aqui, joga, vê as 2 carreirinhas e prende. Eita, tudo muito pequenininho, né? Eu gosto de prender com 2 pra ele não balançar. 2 alfinetinhos. Aí aqui de novo, vejo na segunda carreira depois do pescoço, vejo se a mãozinha tá junta e prendo. Cuidando para não espetar o seu dedo lá do outro lado, que aqui é bem miudinho. Ó, tá vendo? Consegui unir as minhas mãozinhas, então vamos costurar.
Passei aqui na minha agulha de tapeceiro. E aqui é uma costura simples. Insere lá dentro, um pontinho na peça, outro no braço, um na peça e outro no braço, já finalizando. Eu já coloquei no braço, já dou o meu nozinho. Prontinho, ó, aqui já foi. Já costurei. Ó, o bracinho já tá costurado. Daqui a pouco eu vou prender aqui. Eu vou lá pro outro bracinho. Antes de arrematar o fio, porque depois eu arremato os dois fios lá atrás. Aqui de novo. Ó, insere aqui na peça. Dois pontinhos, então. Dois pontinhos lá pra baixo. Subiu. Venho aqui no bracinho, pego um pontinho aqui. Desço aqui no nosso corpinho. Já posso tirar aqui os meus alfinetes. E vou pegar mais um pontinho aqui no braço e já dar o meu nó. Prontinho, ó. E agora, esse fio eu vou jogar lá dentro. Pronto. Esse aqui também. A gente esconde ele lá dentro. Insere aqui. E pronto. Cortou. Prontinho. Nossos bracinhos já estão ajeitados. Olha só que bonitinho. Agora vamos fazer o nosso rostinho e depois a gente faz a montagem. Para fazer o rostinho, eu vou usar a minha linha de meada. Essa linha de meada é aquela linha de bordado. E ela tem 6 fiozinhos. Eu vou desfiar ele em 3, para ficar mais fininho. Ó, peguei 3 pontinhos e desfiei. Agora eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro e nós vamos bordar os olhinhos. Vão ser olhinhos fechados, né? Olhinhos de quem tá rezando, né? Então aqui a gente vai usar como base aquele aumento que a gente fez, ó. Eu vou até colocar aqui um alfinetinho para vocês verem. Um aqui, o aumento tá aqui e o outro aumento está aqui. Tá vendo? Aqui vão ser os nossos olhinhos. Aí eu vou fazer o quê? O aumento tá aqui, eu vou pegar um ponto na lateral do aumento e um outro na outra lateral do aumento. Eu vou puxar, deixando o fio lá, para depois eu arrematar. Entro de novo e vou sair no ponto embaixo do aumento, ó, embaixo aqui do meu alfinete, tá vendo? Um pontinho certinho. Isso. E vou voltar, porque aqui vai segurar o meu olhinho curvado. E já vou passar lá pro outro, tá vendo? Já tá aqui, ó. Vou passar lá pro nosso outro olhinho. Deixa eu tirar aqui, ó. Você puxa aqui pra ele ficar curvadinho, se precisar puxa mais desse lado. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. O aumento tá aqui, eu saí aqui, vou sair aqui de novo, dentro desse, no ponto ao lado do nosso aumento. Ó. E aqui, pra curvar o olho, vai ser no pontinho embaixo do aumento, que é aqui embaixo de onde eu coloquei o alfinete. Põe aqui pra ele segurar a nossa curvinha, né? Por isso que a gente põe um pontinho lá. Insiro de novo no mesmo ponto que eu saí e vou arrematar lá do outro lado. Agora é a gente ajeitar. Puxa um pouquinho daqui, puxa um pouquinho dali, ó. E ver se tem que virar pra cá, virar pra lá. Ó, bonitinho, já ficou o nosso olhinho fechado. E aqui eu vou dar 2 nozinhos e vou jogar esse fio lá pra dentro. Pronto. Deixa eu pegar de novo aqui a minha agulha.
no mesmo ponto que eu saí, eu vou jogar lá pra trás. Passei uma, agora eu vou passar a outra ponta. Vou puxar. Puxei os dois lá pra trás. E corto. Prontinho, já temos a nossa santinha de olhinhos fechados. Agora vamos pro narizinho. Aqui no nariz eu vou pegar um fio. Aqui tem uns 25 centímetros. Ele vai ficar grande, vai sobrar bastante fio, mas eu prefiro que sobre, né? E vou pegar um pontinho aqui no meio, ó. Eu vou pegar esse pontinho. Onde eu fiz, ó, eu fiz os olhinhos nessas duas carreiras aqui, embaixo do aumento. Desço mais um, esse aqui é o ponto do nariz. Só um pontinho, porque ela é bem miudinha, então não precisa de mais do que isso. Vou dar duas passadas. Essa aqui vai ser a primeira e a segunda. Ó, tem gente que gosta de já deixar assim. Eu prefiro fazer um narizinho um pouquinho mais saltado. Então, eu vou pegar aqui, ó, de baixo pra cima, ó, e vou fazer voltas. Eu vou enrolar o meu fio ao redor desses dois fios que estão aqui, ó. Vou enrolando até que eu enrole o fio todo daqui da frente. Esse é o nosso narizinho. Eu adoro fazer esse narizinho, que ele fica mais realista, sabe? Ó, vou jogando, puxo o fio, puxa aqui, ó, joga pra lá pra ficar bem no cantinho. Vai, bom, eu acho que dá mais uma e a gente já pode arrematar, porque o nariz aqui é bem miudiquinho. Ó, tá vendo que bonitinho que fica? E aqui eu já vou fazer o meu nozinho. Um e dois, e eu vou jogar esse nozinho lá pra trás, lá onde eu entrei pra fazer o nariz, que o nó vai pra lá, ó. Daqui a pouco eu puxo, eu vou primeiro colocar esse aqui pra que eu consiga inserir no mesmo lugar. Ó, o nozinho ainda tá aqui, puxou, ele entrou. Prontinho, olha só que gracinha que não fica, né? Um detalhe que fica muito lindo. Eu vou cortar aqui o nosso fio aqui atrás. Prontinho, ó. Que bonitinho o nosso rostinho. E agora vamos para a última etapa, que é a etapa de montagem. Então, vamos para a nossa montagem. Pra gente montar, o último detalhe que falta é o nosso cabelinho, ó. Esse cabelinho é a coisa mais simples que tem de se fazer. Por quê? A gente vai apenas enrolar aqui uma franjinha aqui, porque o resto vai ficar coberto com o nosso manto, né? Então, não tem problema. Vou pegar aqui atrás, vou pegar num ponto aqui e vou puxar. Deixar aqui um pedaço pra gente arrematar. E aqui eu vou enrolar, ó, umas 5 voltinhas mais ou menos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, tá vendo como fica? Ela vai ficar mais ou menos assim. E pra segurar tudo isso, eu vou pegar agora e colocar aqui atrás de novo. Eu vou sair lá na franjinha, no meio da cabeça, que a gente vai fazer como se fosse uma repartição desse cabelinho. Eu ponho aqui. Deixa eu puxar aqui o fio. E vou apertar ele aqui, que eu vou sair um pontinho acima de onde eu entrei. Ó, e vou sair lá atrás. De novo, pra gente arrematar. Ó, tá vendo? Que vai prender aqui, ó. Puxa aqui. Ó que bonitinho que fica, né? Uma coisa bem simplesinha, mas que já dá um charme.
Eu vou amarrar 2 nozinhos e a gente vai jogar pra dentro da cabeça. Esse aqui também não vai aparecer, vai ficar bem embaixo do manto. Põe aqui, jogo lá só pra ficar um pouquinho mais de linha, pra gente ter certeza que nada vai sair do lugar. Joguei um, agora eu vou jogar o outro. E vamos cortar. Olha que bonitinho que já tá. Ó, vou colocar aqui o fiapinho aqui. Vou colocar aqui o mantinho. Olha só, que fofura. Aí você, ó, na hora de encaixar, deixa aqui o nosso mantinho mais pra trás. Ó, que bonitinha, né? Tá muito fofinha. Ajeita, você achou que cobriu o olhinho, né? Agora é a hora. E aqui vamos colar o nosso manto. Para isso eu vou usar essa cola do Artesão. Essa aqui nada mais é que uma cola de silicone líquido. Pode ser de qualquer marca, porque eu gosto de usar essa aqui mesmo. Eu vou pegar, passar a cola aqui em cima. É onde vai pegar o manto. E vou pôr o meu mantinho. Ver se não ficou torto. Se não ficou mais para um lado do que para o outro. Ó, se a cabecinha não ficou torta. Se não vai ficar pouco cabelo do lado de fora. E vamos prender aqui com alfinetes. Prontinho. E vamos prender agora o bracinho. Vou prender aqui por dentro do bracinho. Aqui. Bem pertinho lá da mão, que a gente vai segurar as mãos postas. Ó, põe aqui. Deixa eu limpar aqui a minha mão. E vou alfinetar. Os alfinetes nos ajudam muito nessa hora. Cuidado para não espetar o dedo, porque como é pequenininho, né? Pode ficar, atravessar. E agora a gente vai passar aqui no manto. Pro manto, a gente vai passar aqui, não muito nas bordas. Vamos deixar aqui as bordas um pouco livres, para não ficar resquício de cola, para não ficar feio o acabamento. Então a gente vai pôr assim, ó. E junta. E mais o que? Alfinetes. Esses alfinetes são maravilhosos para fixação das coisas, né? Prontinho, ó. Nossa santinha tá praticamente pronta. Agora é só esperar secar. Bonitinha, né? E essa santinha, além de ser meio de terço, a gente pode fazer outra coisa com ela. Dá pra gente fazer brinquedos, dá pra fazer parte de presépios, né? E dá pra fazer uma coisa que eu gosto muito de ter aqui no ateliê, que são os nossos chaveirinhos, né? Eu vou colocar aqui como vocês podem fazer ela de chaveiro. Então, para fazer o chaveiro, eu escolhi fazer a argola com o encanto slim, mas você pode fazer com o azul mesmo do manto, ou o marrom, o que você achar que vai combinar mais com a sua santinha. Eu aqui tenho a minha agulha de boneca, que eu gosto bastante dela, que ela é bem forte. E aqui eu vou precisar colocar aqui no manto, ir até a cabeça e sair pelo outro lado. Ai, tem um alfinete aqui me espetando. Então, para isso eu prefiro essa do que a pequena. Porque se eu não pegar a cabeça, não vai ficar bem estruturado o nosso chaveiro. Porque eu colei o manto. Então, se eu colocar só no manto, logo pode sair. A gente cola bem mais, você sabe, né? Com cola, pode ser que com o tempo, não vai sair agora,
mas com o tempo pode ser que descole. Então, a gente tem que evitar qualquer problema, né? Ó, só que aqui ficou muito longe, tá vendo? Então agora eu vou caminhando, eu vou pegar minha agulha de tapeceiro e vou caminhando com esse fio. Insiro aqui de novo e eu posso ir caminhando por dentro da cabeça dela, porque agora eu já estruturei ele lá dentro da cabeça mesmo. Agora eu posso ir só pelo manto, não tem problema, que ele vai ficar numa boa. E aqui, só que ficou muito pra trás, ó, coloquei no lado errado. É bom umas 2 carreiras depois do acabamento, ó, que aí ele vai ficar bem legal. Vai chegando perto, vai vendo qual é o melhor lugar. Aqui, ó, vou colocar um pontinho do lado do outro. Cortei um fio com mais ou menos uns 40 centímetros para poder fazer isso, que provavelmente vai sobrar. Ó, já ficou retinho. E agora eu vou vir com a minha agulha de crochê mesmo. E eu vou fazer uma argolinha. Ó, eu vou inserir aqui de um lado, vou pegar e sair no outro, no pontinho, para poder fazer a argola, pra gente fazer as correntinhas. Então, vamos lá. Vou fazer 10 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, já ficou aqui. Agora eu vou colocar o meu chaveirinho. Se você tiver apenas essa argola, sem esse mosquetão que eu tenho, você faz mais 10, não faz um total de 20 correntinhas para poder ficar um tamanho bom. Mas como esse aqui eu tenho esse mosquetão, essa parte aqui, para mim 10 correntinhas já é o suficiente. Passei aqui meu mosquetão aqui por dentro. E essa argolinha aqui, eu vou passar aquele fio que a gente deixou para arremate, lá no início. E vamos puxar, ó. Pronto, aqui ele já vai segurar. Eu vou dar uns 2, 3 nós e arrematar lá para dentro da Nossa Senhora. 1, 2, 3. Pronto, ó. Que bonitinho que já ficou o meu chaveirinho. Esse aqui já é um brinde bem legal, você pode vender em feiras. Chaveiro vende muito em feiras. Então, quando você for, se você levar um chaveirinho de Nossa Senhora, nossa, vai ser muito legal, vai fazer bastante sucesso. Um chaveirinho desse você vende por pelo menos R$40. De 40 a 50 reais é um preço maravilhoso. Porque apesar de ser uma peça pequena, ela é bem trabalhosa. Ela dá, né? Ela é bem trabalhada também, né? Então tem detalhes, né? Então ela vale pelo menos R$40. Olha só que gracinha. Agora eu vou jogar esse. Vou pegar aqui minha agulha de boneca, que ela é melhor pra passar aqui. Eu vou jogar lá, posso jogar lá embaixo, porque a agulha é grande. Ó. Eu vou passar aqui. Passei um fio. E agora eu vou passar o outro fio pelo mesmo lugar. E jogar lá pra baixo também. Pronto, eu puxo aqui pro nó ir lá pra dentro. Ó, pronto. Sumiu o nosso nozinho. Olha só que bonitinho, não fica, né? Inclusive, esse chaveirinho vai ser o brinde da minha encomenda. Que eu fiz 2 tercinhos desse pra uma encomenda e esse aqui vai ser o brinde. Fica muito fofinho, né? Deixa eu tirar aqui os alfinetes que a gente já colou, já secou. Tiro os fiapinhos de cola que sobraram. Deixa bem ajeitadinho. Eu vou cortar aqui os meus fios. E pronto, olha. Ainda assim, ó. Aperta aqui que vai lá pra dentro. E pronto, a nossa cintinha está pronta. Se for chaveiro, né? Se não, vamos seguir com o nosso terço. Para a montagem do nosso terço, estamos com todas as peças prontas. E agora vamos para a montagem.